pessoal, eu sou a Claudirene, graduanda do curso de Educação Física da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. E hoje estou aqui com a Miriam, Gisele e Rebeca, graduandas do curso de Fisioterapia, para falarmos um pouquinho sobre o metabolismo no exercício. Bem, o exercício ele impõe um sério desafio às vias bioenergéticas da nossa musculatura. Você sabia que durante o exercício intenso, o gasto energético corporal total pode aumentar 25 vezes acima do gasto observado em repouso? A maior parte desse aumento da produção de energia é usada no fornecimento de ATP para a contração dos músculos esqueléticos, podendo aumentar a utilização de energia por esses músculos cerca de 200 vezes em relação à utilização observada em repouso. Nitidamente, os músculos esqueléticos possuem uma ampla capacidade de produzir e usar ATP durante o exercício. O capítulo que nós vamos falar sobre, o capítulo de metabolismo no exercício, vai falar sobre as respostas metabólicas no início do exercício e durante a recuperação do exercício, as respostas metabólicas ao exercício de alta intensidade, incremental e prolongado, a seleção dos combustíveis usados para produzir ATP e o modo como é regulado o metabolismo no exercício. Bem, iniciaremos esse vídeo apresentando uma visão geral das necessidades energéticas do corpo em repouso. Nossos tópicos sobre as necessidades energéticas durante o repouso e transição do repouso para o exercício e as respostas metabólicas na recuperação do exercício. Olá pessoal, eu irei estar falando com vocês sobre as necessidades energéticas durante o repouso. Em repouso, quase 100% da energia requerida para manter as funções corporais é produzida por metabolismo aeróbio, ou seja, com a presença de oxigênio. A isso sucede que os níveis sanguíneos de lactato em repouso também são estáveis e baixos, um exemplo de 1 milimol por litro. O gasto energético em repouso é a energia gasta em condições similares ao gasto energético basal, que é definido como a taxa mínima de energia gasta em 24 horas, correspondendo à energia gasta em manter o funcionamento normal do organismo, como respiração, como circulação sanguínea, conservação da temperatura corporal, dentre outras. A diferença entre ambas é que o gasto energético em repouso, o indivíduo deve manter em repouso por 30 minutos para neutralizar a atividade física exercida até o local do exame e não está em jejum. Porém, deve-se esperar de 3 a 4 horas da última refeição. A mensuração do consumo de oxigênio em repouso ele fornece uma estimativa necessária de energia basal corporal. Em repouso, a necessidade energética total de um indivíduo ela é relativamente baixa. Nós produzimos energia através da oxidação dos substratos. E quais os substratos? A proteína, o carboidrato, a gordura na mitocôndria. E essa oxidação ela acontece na presença de oxigênio. Os substratos eles entram no ciclo de Krebs, na cadeia transportadora de elétron e produz o ATP. Nessa reação, a gente, além de produzir energia, nós liberamos o CO2 através da respiração. Mas aonde gastamos essa energia que produzimos? Basicamente, nós gastamos no gasto energético basal, que é a energia que gastamos ao respirar, ao pensar, ao coração bater. Então, o gasto energético basal ele é o principal componente do nosso gasto energético total. Ele equivale a 60% a 70% do nosso gasto energético. Para se haver o cálculo, desse metabolismo basal, o paciente ele tem que estar em repouso, certo? Ele tem que ter acabado de acordar em jejum.
Ele não pode praticar atividade física no dia anterior do exame para não interferir no resultado. Ele tem que estar em repouso de 10 a 12 horas. O exercício muscular pode aumentar bastante as necessidades energéticas corporais. Por quê? Porque quanto maior a massa muscular, maior vai ser o gasto energético durante o repouso. Ou seja, quanto mais o indivíduo ele pratica exercício físico, ele aumenta a massa muscular dele, ele vai gastar mais caloria durante o repouso. Ao respirar, o coração bater, os organismos funcionarem, mesmo ali estando em repouso, ele vai ter um gasto energético. Então, ele vai necessitar mais de energia durante o repouso, durante as atividades físicas, porque quanto mais massa muscular um indivíduo ele possui, maior será a geração e a transmissão de energia a partir da oxidação dos substratos energéticos na musculatura. Olá turma, meu nome é Gisele e eu vou falar um pouco sobre a transição do repouso ao exercício. Nós vamos considerar que você está em pé ao lado de uma esteira e essa esteira está se movendo a 3 metros por segundo. Então você sobe a correia e começa a correr em um passo você acelera de 0 para 3 metros por segundo. Os músculos eles irão aumentar a taxa da produção de ATP a partir da quantidade requerida para se manter em pé para a quantidade necessária em uma corrida, que nesse caso vai ser de 3 metros por segundo. Podemos ver nesses gráficos como isso acontece. No primeiro, nós vemos o curso temporal da velocidade, no qual a produção de ATP aumenta instantaneamente. E isso vai ser extremamente necessário, pois se essa produção de ATP não aumentasse rapidamente, você cairia da esteira. No segundo gráfico, nós podemos ver que devido à necessidade de ATP para 3 metros por segundo aumentar, o seu fornecimento também vai aumentar, ou seja, o fornecimento de ATP ele vai ser proporcional à sua demanda. No primeiro momento, a necessidade de ATP era menor. Então, quando o indivíduo ele saiu de 0 para 3 metros por segundo, a demanda de ATP ela subiu instantaneamente e com isso ela se manteve proporcional para a necessidade de um indivíduo que ia correr 3 metros por segundo. Então, vão ocorrer alterações metabólicas na musculatura esquelética no início do exercício, para que a quantidade de energia necessária seja fornecida pelo nosso corpo, tornando o movimento continuado. Da mesma forma, a mensuração do consumo de oxigênio em repouso e a mensuração desse consumo de oxigênio durante o exercício podem fornecer informações importantes sobre o metabolismo aeróbico durante o exercício. O gráfico a seguir ele vai exemplificar bem essa transição. Nós podemos ver que do repouso para o exercício leve ou moderado, o consumo de oxigênio vai aumentar rapidamente e vai atingir o estado estável entre 1 a 4 minutos. Diferente da produção de ATP, o consumo de oxigênio ele não aumenta instantaneamente. Ele vai aumentar de uma maneira rápida, mas não instantânea. Isso ocorre porque as fontes de energia anaeróbicas no início do exercício vão contribuir para a produção geral de ATP. Evidências vão apontar que no início do exercício, o sistema ATP-CP é a primeira via bioenergética a ser ativada, seguida da glicólise e em seguida a produção de energia aeróbia. O gráfico ele vai ilustrar bem esse processo. Nós podemos ver no gráfico que a concentração de fosfocreatina nos músculos cai rapidamente durante uma série de exercícios de 3 minutos. Já na segunda figura, nós podemos ver que a produção de ATP a partir da fosfocreatina foi maior no primeiro minuto de exercício e caiu logo a seguir. Isso vai ocorrer em parte devido à diminuição sistemática das reservas de fosfocreatina. A terceira figura ela vai mostrar que a glicólise já havia contribuído para o fornecimento de ATP no primeiro minuto de exercício e aumentou no segundo minuto. Esses sistemas anaeróbios, nos primeiros minutos de exercício, são bem efetivos, tanto que os níveis de ATP na musculatura permanecem praticamente inalterados.
mesmo a taxa de utilização de ATP sendo bem maior. Então, o principal ponto a ser enfatizado em relação a esse assunto que estamos abordando é que a energia necessária ao exercício ela não é fornecida pela simples ativação de uma via bioenergética, e sim por uma mistura de vários sistemas metabólicos que atuam se sobrepondo entre si. Durante o consumo de oxigênio que ocorre no início do exercício, existe um atraso nesse consumo de oxigênio, que também pode ser chamado de déficit de oxigênio. Especificamente, o déficit de oxigênio vai ser definido pela diferença entre o consumo de oxigênio nos primeiros minutos de exercício e um período equivalente após o estado estável a ser alcançado. Na figura exibida, o déficit de oxigênio vai ser caracterizado pela área sombreada à esquerda. Os indivíduos treinados, que já são habituados a fazerem atividade física, eles vão atingir o estado de volume máximo de oxigênio mais rápido do que os indivíduos sem treinamento. E como consequência disso, eles vão apresentar um déficit de oxigênio bem menor. E qual é a explicação para essa diferença? Parece provável que os indivíduos treinados eles vão apresentar uma capacidade bioenergética aeróbia bem mais desenvolvida. Por quê? Porque isso vai ocorrer em decorrência das adaptações cardiovasculares ou musculares induzidas pelo treinamento e pela resistência que eles têm. Em outras palavras, isso vai significar que a produção aeróbia de ATP está ativa antes do início do exercício e acarreta uma produção menor de lactato e hidrogênio no indivíduo treinado em comparação ao indivíduo sem treinamento. E então, fazendo um breve resumo sobre o que foi abordado, nós podemos ver que na transição do repouso para o exercício, seja ele leve ou moderado, o consumo de oxigênio aumenta rapidamente e, em geral, vai atingir um estado estável entre 1 a 4 minutos. E o termo déficit de oxigênio vai aplicar-se ao atraso do consumo de oxigênio no início do exercício. Para dar continuação, é importante falarmos um pouco sobre a recuperação do exercício e as respostas metabólicas. Como é que o estado estável ele vai ocorrer nessa proposição, Primeiramente, se o indivíduo ele estiver correndo na esteira a uma velocidade que pode ser mantida da maneira bem confortável por 20 a 30 minutos, então ele vai sair dessa esteira e essa taxa metabólica de VO2 não vai cair instantaneamente a partir do valor do estado estável mensurado, E durante esse exercício, os valores de VO2 de repouso ele vai ser associado à permanência do lado da esteira, especificamente na taxa metabólica. Essa imagem aqui ao lado, ela mostra basicamente o que ocorre durante esses exercícios, Primeiramente, o estado estável, ele vai ser ocorrer o alcance de 3 minutos de exercício e o consumo do seu oxigênio vai retornando aos níveis de repouso em 5 minutos após o exercício. Na segunda imagem, pode ser observado que o indivíduo ele vai estar realizando e persistindo em um estado não estável. Ele pode ser mantido por 6 minutos antes de ocorrer a exaustão, ou seja, nesse caso, esse indivíduo não poderia atender essas necessidades do oxigênio através das tarefas, porque, conforme mostra o déficit de oxigênio significantemente maior do VO2, ainda não se retorna os níveis de repouso passado. Por isso, todos os minutos do início do exercício. Por esse motivo, fica uma evidência clara que essa magnitude e as suas durações da taxa metabólica pode ser
exercida através dos exercícios que são elevados e são influenciados pela intensidade do exercício. Bom, como considera-se o débito de oxigênio? Esse débito de oxigênio ele é aplicado ao consumo do oxigênio elevado, que é acima dos níveis de repouso, ou seja, vai ser após o exercício. Proeminente é o fisiologista britânico Hill. Ele fez uma colocação pela primeira vez com o termo débito de O2, quando trouxe um argumento que o excesso de oxigênio consumido acima do repouso após o exercício foi reembolsado, pelos déficits de O2, que é ocorrido no início do exercício. Nos mais importantes nomes na ciência, essas evidências foram coletadas por Hill e outros pesquisadores. E foi dessa forma que trouxe essa problemática ao desenvolvimento, para entendermos mais como é que pode ocorrer tal situação quando se refere ao débito de oxigênio. Aí faz-se uma pergunta: o envolvimento da resposta metabólica na parte rápida e na parte lenta. Como foram que chegaram a essa conclusão? Primeiramente, Hill e outros ideologistas nos anos de 1920 e 1930, eles sugeriram que o débito de O2 é EPOC, que é uma sigla em inglês para definir o consumo excessivo do oxigênio após o exercício. Este método ele foi ocorrido pela ressíntese do ATP-CP, que é representada uma fonte imediata da energia pelo músculo ativo, que é a fase rápida, e a conversão do ácido lático em glicose no fígado, que é pela fase lenta. No entanto, somente 20% desse débito de O2 parece ser utilizado para converter ou produzir durante o exercício em glicose. Eles mesmos, nos mesmos anos, chegaram a uma conclusão imediata, que o débito de oxigênio ele poderia ser dividido em duas partes, como eu falei anteriormente, que é a parte rápida e a parte lenta. A parte rápida, ela vai envolver imediatamente números acessíveis ao exercício, que é cerca de 2 a 3 minutos, e já a parte lenta, ela vai persistir por aproximadamente a mais de 30 minutos logo após o exercício. Outro aspecto também importante da parte rápida é que ela vai ser representada pelo declínio íngreme do consumo de oxigênio após o exercício. Já na parte lenta, ela vai ser representada pelo declínio lento do O2, que vai ocorrer quando passar do tempo após o exercício. Quando traz a lógica dessas divisões do débito, é porque ela baseia-se numa crença de que a parte rápida do débito de O2 ela vai ser representada através do oxigênio que é requerido para ressintetizar o ATP e o PC, que é para repor as reservas teciduais de O2, que vai ser equivalente a 20% do débito, como eu falei anteriormente. Já a parte lenta, ela vai ser consistida no débito que vai derivar da conversão oxidativa do lactato em glicose no fígado, que vai ser de 80% do seu débito de O2. Bom, citado anteriormente, é importante dizer que essas evidências recentes vai mostrar que apenas cerca de 20% do débito de oxigênio vão ser usados para a conversão de lactato. Ou seja, vai ser produzido durante o exercício por meio de glicose, que vai ser o processo de síntese
de glicose. A partir dessas duas fontes não dos carboidratos, que é chamado de gliconeogênese, ou seja, ela vai ser uma rota pela qual é produzida, a glicose, que é a parte desse composto de aglicanos que não são açúcares ou não são carboidratos, sendo a maior parte desses processos que vão ser realizados no fígado, que é principalmente sobre essas condições de jejum, e é a menor parte de um córtex do rins. Então, dessa forma, é uma noção de que a parte lenta do débito de O2 ele vai ser inteiramente devida à conversão oxidativa de lactato em glicose para ser equivocado. Qual a importância ou por que alguns pesquisadores queriam eliminar o termo débito de oxigênio da literatura? Pelo simples fato que o consumo de oxigênio é levado subsequente, ao exercício e não parece ser totalmente, como eu posso falar, devido a um empréstimo também, que é desse modo a partir dessas reservas corporais. E também nas últimas décadas foram sugeridos outros termos para essa substituição, e um dos termos mais conhecidos, mais falados pela fisiologia e pelos outros ideologistas é o EPOC. Como eu disse anteriormente, ele vai significar um consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Bom, aí deixa uma pergunta interessante no ar, que para o nosso entendimento é importante entendermos. Aí vem, se o EPOC ele não é exclusivamente usado para converter o lactato em glicose, por que o consumo de oxigênio permanece alto após o exercício? Bom, pelo simples fato, que há várias probabilidades, primeiramente pela questão que menos uma parte de O2 ele é consumido imediatamente após do exercício, vai ser usado para a restauração do PC e no músculo, Como essas reservas de O2 no sangue e nos tecidos, vai ocorrer a restauração de reservas de PC no oxigênio nos músculos, que vai ser concluído entre 2 e 3 minutos da sua recuperação, e isso vai ser coerente com mais respectivas clássicas da parte rápida do débito de O2. Bom, a frequência cardíaca e a respiração ela vai permanecer elevadas pelo fator que vai ocorrer um percurso acima dos níveis de repouso. Quando estabelece uma duração em vários minutos após o exercício, é dessa forma que essas duas atividades requerem O2 extra, acima do nível de repouso. Outra percepção contundente é que podem ocasionar o EPOC, e são uma temperatura corporal que é elevado e os hormônios circulantes são específicos. Essas elevações dessa temperatura corporal vai ser ocasionado uma taxa metabólica aumentada, que é denominada o efeito 0,10, o O10. O que? Os níveis altos de adrenalina e noradrenalina acarretam um consumo de O2 aumentado após o exercício. Ou seja, contudo, esses dois hormônios são rapidamente removidos do sangue após os exercícios, e assim vai ser possível que não estejam presentes por todo o tempo suficiente para exercer os impactos significativos sobre o EPOC. Na explicação anterior foi explicado que o EPOC tem uma elevação maior após o exercício de alta intensidade em comparação ao EPOC observado após o trabalho leve e moderado.
Desse modo, vai ocorrer a diferença do EPOC devido às diferenças da quantidade de calor corporal ganha e da depilação total de PC. Esses níveis aumentados de lactato e os níveis sanguíneos de adrenalina e da noradrenalina. Bom, há 3 estágios eficazes na recuperação do exercício e das suas respostas metabólicas. O primeiro, ele vai enfatizar ao considerar nas condições ambientais e similares, como por exemplo a temperatura e a umidade relativa, e outros aspectos vão direcionar ao mesmo tempo de exercício. E o exercício de alta intensidade, que vai resultar em ganho de calor corporal maior do que o ganho promovido pelo exercício leve. Já na segunda fase, ela vai enfatizar que nas suas explicações a depilação do PC, ela vai depender da intensidade dos exercícios e como o exercício da alta intensidade utilizará mais o PC. E como será necessário, esses oxigênio extra durante a recuperação para a ressíntese. Bom, já na terceira estágio, no terceiro lugar, vai falar sobre as condições apenas por um pequeno percentual de lactato e se ele fosse convertido em glicose, e os níveis elevados do lactato ocasionariam em um nível mais alto de gliconeogênese e dos gastos energéticos associados. Bom, outra informação objetiva e importante é que o exercício intenso acarretado, cheio de concentrações sanguíneas que são maiores de lactato, adrenalina e noradrenalina, em comparações observado no trabalho leve. Esses fatores também eles podem ser contribuintes para que o EPOC ele seja maior após o exercício intenso e do que após o exercício leve. Resumindo bem, de uma forma clara, pressupõe-se que o débito de oxigênio, também denominado como consumo excessivo de oxigênio pós-exercício, ele vai consistir em um consumo de O2 que vai ser superior ao observado em repouso após o treino, em vários fatores, que vão contribuir para o que o EPOC distante um pouco do O2 seja consumido no início do período de recuperação. Ele será usado para ressintetizar o PC armazenado nos músculos e repor suas reservas de O2 musculares e os sanguíneos, o PC armazenado nos músculos e repor suas reservas de O2 musculares e os sanguíneos. E outro fator também que vai ser para contribuição é a parte lenta, que vai incluir a temperatura corporal elevada como fator anteriormente à quantidade de O2 necessário para o convertimento do lactato em glicose, que é a gliconeogênese, como eu falei anteriormente nas explicações, e os seus níveis sanguíneos altos, que ela vai derivar de adrenalina e da sua noradrenalina. Para concluir, irei falar um pouco sobre o débito do oxigênio e a sua importância, e o que ele pode ocasionar. Em primeiro instante, esse débito de oxigênio ele vai consistir em um consumo de O2 superior ao observado em repouso após o exercício. Dessa forma, a dívida desse oxigênio, mais precisamente, ou a captação do oxigênio, da sua recuperação e o consumo excessivo do oxigênio após o exercício, ele vai refletir tanto o metabolismo anaeróbio do exercício prévio, quanto os ajustes respiratórios, circulatórios, hormonais, iônicas, térmicas que vão ocorrer durante a recuperação. E qual é a sua finalidade do EPOC, Primeiramente, essa finalidade ela vem como um meio de funcionar
como por exemplo, toda vez que você faz atividade física, gera um estresse no organismo que vai precisar acionar uma série de mecanismos, né, para se estabelecer. Só que essa atividade não cessa assim que o treino ela acaba, né? Como eu expliquei anteriormente nas explicações anteriores, né? Bom, e é importante também fazer uma pergunta: e quais fatores que vão contribuir? Vai existir vários fatores que podem influenciar o EPOC, como a massa muscular envolvida no exercício, na intensidade, na duração, no estado do treino, na ingestão de alimento, no efeito térmico da refeição, na qualidade do sono da noite anterior e nas condições ambientais, entre outros. Dessa forma, também é importante falar o consumo excessivo do oxigênio, né, após essas atividades físicas. Primeiramente, esse consumo máximo de oxigênio, que é o VO2, ele vai envolver um engajamento completo do sistema aeróbico e que é o sistema energético, que vai ser predominante e ser utilizado em exercícios com duração maior que 3 minutos. E a adenosina trifosfato, que é o ATP, ele é uma energia comum que é utilizada para todo o trabalho biológico, né, que vai ocorrer dentro das células, além do ATP. Esse músculo esquelético, ele vai possuir outro fosfato altamente energético, que vai ser chamado creatina fosfato, que pode também ser utilizado na ressíntese do ATP. E quando ocorre a principal função dos carboidratos consiste em funcionar, né? Então, ocorrer uma função como combustível energético, que vai ser particularmente durante o exercício. Então é importante frisar que também essas ingestões diárias ela deve ser quando ocorre a principal função dos carboidratos consiste em funcionar, né? Então ocorrer uma função como combustível energético, que vai ser particularmente durante o exercício. Então é importante frisar que também essas ingestões diárias ela deve ser suficiente, né, para manter as reservas corporais do glicogênio. Outro aspecto importante também e preciso para nosso entendimento é saber quanto tempo dura o EPOC. Olha, o tempo do EPOC ele pode se prolongar de 2 horas até 48 horas e o valor desse consumo de oxigênio pode chegar a 23 litros ou a 114 quilocal, né? Após quilocalorias, né? Após esse exercício resistido. Bom, no cicloergômetro ele vai consistir em uma intensidade de 60% do VO2 máximo e a duração de 20 minutos. E, por outro lado, o EPOC médio nos primeiros 16 minutos de recuperação é de 2,9 L por minutos, né? Por litros por minutos. E para finalizar, resistido. Bom, no cicloergômetro ele vai consistir em uma intensidade de 60% do VO2 máximo e a duração de 20 minutos. E, por outro lado, o EPOC médio nos primeiros 16 minutos de recuperação é de 2,9 L por minutos, né? Por litros por minutos. E para finalizar, deixo uma explicação aqui para você entender um pouco sobre a relação entre o EPOC e os programas de emagrecimento. O que tem a ver, né, e como é. Primeiramente é o valor calórico EPOC mais a duração EPOC, né?
E essa musculação gera um gasto calórico durante a sessão, aumento do EPOC e aumenta a massa muscular, aumenta a taxa do metabolismo basal e melhora a autonomia dos obesos, auxiliando o emagrecimento. E eu agradeço por vocês ter tirado um tempo para essa explicação e eu espero que vocês gostem. E muito obrigada pela atenção.